Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um editorial Quantum Docs. E hoje nós vamos falar sobre isso aqui. Muito bem, voltamos aqui e hoje nós vamos falar sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Para quem não sabe, o Livro dos Espíritos tem algumas curiosidades bem legais que vale a pena a gente falar aqui no nosso editorial Quantum Docs. Bom, para começar, é uma história bem estranha e meio engraçada, meio polêmica, meio engraçadinha, vamos dizer assim. Engraçada porque as pessoas que moravam em Paris naquela época, 1856 por aí, elas se reuniam em casas da aristocracia parisiense, nas casas de pessoas muito ricas, se reuniam para, de certa forma, brincar com umas mesas giratórias. Era esse nome que eles davam às mesas que continham nessas casas e as pessoas se reuniam para brincar com as mesas. Mas que brincadeira era essa, né? É como se fosse um jogo de tabuleiro. Na verdade, as pessoas se reuniam nas mesas, e as mesas naquela época, tenho certeza que eram de madeira pura. Nem existia MDF naquela época. Então eram mesas muito pesadas, e as mesas dançavam, chacoalhavam, vibravam, e todo mundo achava aquilo lá meio engraçado, alguns achavam aquilo meio estranho, alguns achavam aquilo meio maluco para aquela época, né? Como que você tá ali conversando com uma mesa e de repente a mesa começa a pular, né? Começa a se mexer, a girar. E isso foi chamado das mesas giratórias um pouquinho antes do Allan Kardec chegar e definir isso como uma conexão, né, entre a vida terrena e a vida espiritual. E o Allan Kardec, ele era um cara muito inteligente naquela época, inteligente baseado nesses temas que a gente está falando. Ele era um cara inteligente, obviamente, mas ele se especializou na questão espiritual. Então, com essas brincadeiras que aconteciam lá em Paris, com as mesas giratórias, Allan Kardec foi chamado, né, para dar uma opinião, o que que era aquilo, o que que era aquelas brincadeiras que estavam acontecendo, que a galera se reunia num certo dia, com mesas em vários, um salão cheio de mesas, e as mesas, eles perguntavam coisas e as mesas respondiam. Quase parecido como o jogo Jumanji que a gente tem agora, ou a brincadeira do copo, né, em que você coloca um alfabeto ali e vai andando ali com o copo até o copo te formar frases. Então o Allan Kardec foi chamado nessas intervenções e as pessoas começaram a perguntar para ele, que é isso, Allan Kardec? Por que as mesas estão girando e, de certa forma, enviando informações? E o Allan Kardec foi a fundo, começou a estudar isso e descobriu que realmente eram informações. Quer dizer, existia um grupo ali que eram meio brincadeiras e espíritos brincando, eram espíritos engraçadinhos também. E outros era charlatanismo e outros eram outras ideias. Mas acabou que o Allan Kardec começou a descobrir que aquilo lá era, de certa forma, uma informação importante e começou a trazer para as pesquisas que eles já estavam fazendo naquela época. Para você ter uma ideia, Allan Kardec tinha um nome bem estranho naquela época, e comprido. O nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Ele era um pedagogo respeitado. Ele estudava na escola Pestalozzi, que era uma escola muito eh, rígida e muito bem cotada naquela época. Era uma escola em que todo mundo queria estudar, porque lá o estudo era levado a sério mesmo, e as pessoas estudavam com seriedade lá, e o, o Allan Kardec acabou estudando por lá, deu aula também lá, e se tornou uma celebridade da época naquela questão sobre os estudos, e depois virou uma celebridade sobre os estudos da espiritualidade. E então ele adotou esse nome chamado Allan Kardec, mas a questão é, uma das curiosidades do livro é que não foi ele que deu o nome dele mesmo, Allan Kardec. De certa forma, foi uma intervenção espiritual. Um espírito chegou para ele e falou: Ó, seu nome é Allan Kardec, e esse é um nome seu que você já usou em outras vidas passadas,
quando você era um druida lá na Galha Antiga. E ele gostou da ideia e admitiu e inseriu o nome dele, transformou o nome dele de Hippolyte Denisard Rivail para Allan Kardec. Então, Allan Kardec, de certa forma, é um pseudônimo, né? De que ele gostou da ideia do que o espírito falou para ele e adotou, né, esse nome Allan Kardec. Depois que ele foi fazer as pesquisas dessas mesas giratórias, ele começou a perceber que era uma coisa séria e começou a catalogar essas informações. E o que ele fez? Chamou um grupo de médiums daquela época, pessoas mediúnicas, criou um grupo, um time bem legal de pessoas mediúnicas para tentar traduzir o que eram aquelas informações. E lógico, nesse meio termo existiam muitas muitas pessoas que não diziam as coisas corretas, ele começava a separar as pessoas e formou um time bom mesmo para começar a decifrar essas informações. Então o que a gente fala é que, na verdade, o Allan Kardec não foi um escritor do livro O Livro dos Espíritos. Ele foi um codificador, porque ele recebia informações, ele não escreveu nada autoralmente ali. Lógico, algumas linhas, algumas frases sim, mas ele pegava todas as informações, essas psicografias, vamos dizer assim, entre aspas, recebia essas informações e codificou essas informações, organizou e transformou tudo isso como o Livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos captado exatamente por vários médiuns, aquele time de médiuns que eu falei que ele tinha separado. Então, de certa forma, o livro é um livro de perguntas e respostas, onde os médiuns faziam perguntas e os espíritos respondiam. E, por incrível que pareça, o próprio Allan Kardec falou que existiam muitos espíritos brincalhões no meio dos espíritos ali que tentavam responder as coisas, então ele teve que fazer meio que um crivo, né, um crivo universitário, vamos dizer assim, para garantir que ele não estava sendo enganado por um espírito brincalhão, e ele só aceitava a verdade se ele pudesse comprovar que isso era verdadeiro mesmo, né? Se pudesse ver que existia essa real questão do que os espíritos estavam respondendo. Até porque tinham muitos médiuns envolvidos, mesmo na equipe dele, e ele tinha que comprovar se isso era verdade ou não. Então, médiuns foram trazidos de outras cidades que nem se conheciam para fazer essa comprovação e passar por esse crivo, né? Para não ficar uma história meio estranha. Aliás, já estamos falando de coisa estranha, né? Se a gente está falando de uma comunicação entre o mundo real e o mundo espiritual, se tornava algo bem estranho para aquela época, né? Então, o Allan Kardec reuniu esse grupo de médiums, pesquisou sobre essas mesas giratórias que passavam informações mesmo, como o jogo Jumanji, como já falei, a mesa girava de certa forma, daí era sim ou não, e ele foi catalogando essas informações. Parte, né, das respostas da, dessa primeira edição do livro dos Espíritos veio através de duas médiuns que ficaram famosas naquela época e eram meio as pupilas ali do Allan Kardec, que era a Julia e a Caroline Baldin. Que elas naquela época elas tinham entre 14 e 16 anos e elas utilizavam até uma técnica curiosa para tentar descobrir como que os espíritos conversavam naquela época. Então elas pegavam uma cesta com lápis acoplado e seria uma psicografia indireta, né? Daí a cesta se mexia com um lápis ali embaixo e elas conversavam e o lápis meio que ia escrevendo. De certa forma, uma psicografia. E elas utilizavam isso como uma forma de entender, afinal de contas, o que os espíritos estavam falando. E elas que ajudaram muito o Allan Kardec nessa codificação do livro dos espíritos. A edição definitiva do livro chegou a ter, eu tinha falado em outro podcast aqui, que eles tinham mais de mil perguntas, mas chegou a ter 1019 perguntas e respostas. E elas abrangem tudo, né? Falava muito sobre a origem do universo, da natureza, de Deus, as questões sociais e uma pergunta essencial que tem dentro do Livro dos Espíritos é uma pergunta fascinante, que a pergunta é melhor que a resposta. E a pergunta é aquela que eu sempre comento por aqui, que é: o que é Deus? E não quem é Deus.
Então a gente desmistifica essa questão mais ligada ao humano, né? E a gente coloca o que é Deus como uma pergunta muito específica, né? Destinada a gente entender o que é Deus e não quem é Deus, como uma coisa personificada, como uma coisa humana, né? Então, o que é Deus? Uma pergunta bem mais inteligente. Uma das curiosidades também do livro, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, é que ele foi um best-seller instantâneo, né? Ele foi lançado em 18 de abril de 1857, lá no Palais Royal em Paris, que a primeira tiragem que ele fez esgotou em pouco tempo, né? Então o livro causou muita frenesi entre as pessoas que gostavam desse tema, dentro da sociedade francesa, dentro daquelas pessoas que já estavam brincando com as mesas ali, muitos ficaram curiosos por aquela ideia, e o livro acabou se tornando muito famoso e rápido. E, lógico, que dentro da questão do sistema, muitas pessoas não gostavam desse livro porque falavam como que poderia ter essa conexão entre o mundo real e o mundo espiritual. Então, muitas vezes, muitos lotes de livros que o Allan Kardec mandou ou enviou para algumas autoridades, alguns governos, pegaram esse livro e queimaram todo o lote de livros, porque fazia mal aos negócios. Questão muito ligada aos dias de hoje, vamos dizer assim, desta parte mais moderna do mundo mais tecnológico, é que naquela época o próprio livro dos Espíritos já falava da pluralidade dos mundos, ou seja, o multiverso. E ele falou isso muito antes da NASA, muito antes do James Webb. Então, lá no meados do século XIX, o livro já afirmava, né, categoricamente que a Terra não era o único planeta habitado do universo, obviamente, né, que existiam muitos mundos, existia a pluralidade dos mundos, sugerindo que o universo, obviamente, está cheio de vida e vida inteligente em vários estádios, em vários tipos de evolução, em várias dimensões e em vários níveis de inteligência, vamos dizer assim, física e espiritual. E isso também gerava muita controvérsia e polêmica, né? Como que você vai falar que existem outros mundos naquela época? Até hoje muitas pessoas duvidam, né, que existam outros tipos de mundo, outros tipos de dimensões ou propriamente outros tipos de inteligência dentro do universo, né? Outra coisa que o livro destaca como uma frase seria que a fé raciocinada contra o dogma, ou seja, um dos pontos mais inteligentes dessa obra é da fé que o Kardec defendia, né? Era dessa fé raciocinada. Que a fé, ele queria dizer que a fé não consegue encarar a razão face a face e é apenas uma superstição. Ele propõe que o espiritismo caminhe lado a lado com a ciência, né? Absorvendo as suas descobertas. Então, de certa forma, é isso que vem acontecendo nos últimos tempos com mais evidências, né? Acho que hoje, nos dias de hoje, parece que a espiritualidade e a ciência estão se unindo de uma forma mais inteligente para tentar explicar os fenômenos tanto científicos quanto espirituais que existem no nosso universo, no nosso planeta, seja como for. Kardec já falou dessa fé raciocinada em que a ciência e a espiritualidade, de certa forma, têm que se conectar, né? Não tem como fugir disso. Isso é uma experiência que não tem como escapar disso, uma experiência e uma vivência que não tem como separar, e vai haver algum momento que não vai dar para separar espiritualidade de ciência. Outro conceito muito legal que apareceu no Livro dos Espíritos foi a palavra perispírito. O Allan Kardec cunhou essa palavra dentro do Livro dos Espíritos porque ele precisava de uma palavra para descrever, né, essa conexão entre um corpo semimaterial que liga a alma ao físico, né? Então ele precisava de um nome e criou esse nome perispírito. Então esse conceito é estudado até hoje, né? Esta palavra perispírito e é uma das palavras que mais acho que se conecta, que mais chega perto a essa questão de você ligar o físico à alma. Então o seu perispírito é uma conexão entre o mundo físico e espiritual.
Tem muitas outras palavras? Tem muitas outras palavras. Se você conhece ah, o trabalho do Valdo Vieira dentro da projeciologia, você vai ver que ele usa neologismos gigantescos e incríveis nos seus inúmeros volumes de livros e de estudo que também o Valdo Vieira teve, também baseado muito em Allan Kardec. Muitos deles, né? Também Chico Xavier, é, o Valdo Vieira e outros tantos espiritualistas que estudam essas questões de espirituais basearam-se muito na questão do livro dos Espíritos e do livro de Allan Kardec, que também daí teve várias derivações, como o livro dos médiuns, teve Gênesis, teve outros tantos livros muito importantes que Kardec tentou conectar com essa questão espiritual. Tem o Evangelho também do Allan Kardec, e também muitos outros livros que vale a pena você pesquisar, porque são livros que trazem muitas informações bem legais para quem gosta desses estudos. E uma questão também dentro do livro dos Espíritos é a justiça social e a evolução, né? Diferente de muitos textos religiosos lá daquela época, o livro dos Espíritos traz muitas ideias e muitos tópicos mais progressistas para aquela época de 1857, né? Defendendo que a desigualdade social não é uma lei da natureza, mas o resultado do egoísmo humano, né? E que homens e mulheres são iguais perante a lei de Deus por possuírem a mesma essência espiritual. É lógico que você sabe que dentro do nível espiritual não existe masculino e feminino, e dentro do nível espiritual você é um espírito que está em evolução e precisa passar, de certa forma, por esta experiência chamada vida no planeta Terra. Mas é uma questão, é um tópico especificamente da ideologia espírita, né? Que aqui a Terra é como se fosse uma aula para a gente vivenciar, experimentar, para que a nossa alma possa evoluir de certa forma e evoluir universalmente, né? Dentro da questão de você ser um espírito que tem uma vida eterna e precisa passar por caminhos de evolução, e a planeta Terra é um deles, dessa terceira dimensão, para que você possa evoluir e encontrar o seu verdadeiro eu, né? O eu superior, o seu fractal de alma, a sua conexão com o divino, a sua conexão com o todo, a sua conexão universal, entendendo que você é uma alma que faz parte desse universo e não um simples terráqueo. Mas isto é assunto para outros podcasts, ok? Muito bem, a gente falou um pouquinho sobre essa ideia de como foi concebido aí o livro dos Espíritos. Então Kardec reuniu muitas questões captadas pelos médiuns, muitas psicografias, né, vamos dizer, captadas pelos médiuns, uma equipe de médiuns que ele criou e adaptou durante todo o seu trabalho. Foi um trabalho imenso, gigantesco. Ele era um cara que nem dormia às vezes. A mulher dele ajudou muito ele nessa catalogação de informações ali, de separar por tópicos ali, e foi um trabalho muito difícil, e foi criado então o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Várias perguntas e respostas, é um livro bem legal de você ler e de você tirar algumas conclusões aí nas suas leituras e às vezes tirar dúvidas que você acha que, poxa, eu não imaginava que seria assim. É um livro muito legal para você ter. Para quem gosta desses estudos sobre filosofia, física quântica e espiritualidade, o Livro dos Espíritos é essencial para a sua leitura e para os seus estudos, ok? Muito bem. Obrigado pela sua conexão, obrigado por você ter ficado aqui comigo neste editorial Quantum Docs, que a gente falou um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos. Tem mais coisa? Tem muito mais coisa. Mas a gente vai separando aí em tópicos para a gente ir estudando aos poucos, ok? Muito bem, então muito obrigado pela sua conexão. Eu sou o André Wormsbecker, aqui no canal Quantum Docs, e a gente volta em breve com mais um assunto muito legal e interessante para sempre dar uma explodidinha na sua cabeça, beleza? Então a gente se vê nos próximos episódios. Até mais!